Oi gente, tudo bom com vocês? Então bem-vindos a mais uma aula não presencial de Química. Já estamos na nossa 16ª semana de aulas não presencial. Quem diria que a gente teria saudade um dos outros, né? Daquele aluno que mais conversa, daquele aluno que conta piadinha sem graça, daquele aluno que é o CDF que estuda. Estamos com saudade de todos vocês. Do mais quieto ao mais barulhento, do mais bonito, certo? Para o professor mais bonito também. Brincadeiras à parte, vamos à nossa aula. Então, na aula anterior, a gente estava aprendendo sobre os átomos, certo? A gente estava identificando lá, através da tabela periódica, nossa querida amiga, nossa companheira de estudo desse ano, que a gente vai levar ela por um longo tempo ainda, que é muito fundamental, não só no primeiro ano, mas também para o segundo, o terceiro ano do ensino médio, e quem dirá um quarto ano do ensino médio. Então é o seguinte, a tabela periódica, como a gente viu na aula anterior, ela é dividida em dois grupos, duas famílias. A família A e a família B. A família A, ela é composta por 8 famílias. A família B é composta por, deixa eu ver aqui, por 8 famílias também. Então é o seguinte, a família A e a família B, cada uma possui 8 famílias. Como identificar quem é a família A e quem é a família B? Na tabela periódica de vocês, o professor disponibilizou uma, porém vou tentar disponibilizar um link para vocês baixar essa tabela periódica, que fica mais fácil para vocês, porque aquela lá ficou muito mal. O professor pede desculpa para vocês, tá? Por ter enviado aquela tabela, mas era a única que nós tínhamos no momento. Então é o seguinte, vou tentar enviar uma nova para vocês. Cada coluna dessa, aula passada a gente viu que ela é uma família, é um grupo. E que a família A e a família B é fácil de identificar. A família B é toda essa parte de amarelinho mais claro, que são os metais de transição. Então esses metais de transição são todos da família B. Os da família A são essas outras colunas que sobraram, certo? Essa parte em azul, aqui onde está a mão do professor, fazem parte aqui da família B. Percebam que aqui tem um quadradinho azul que puxa para baixo. Então ele pertence à família B também. E que cada coluna dessa família A ganhava um nome especial, cada grupo tinha um nome especial. A primeira coluna são os metais alcalinos. A segunda coluna são os metais alcalinos terrosos. A terceira coluna, que é aqui do outro lado, a gente apelida com o nome do primeiro elemento químico, é o grupo do boro. A família 4A é a família do carbono, porque é o nosso primeiro elemento químico lá em cima. A família 5A é a família do nitrogênio, porque é o primeiro elemento lá em cima. Então todos os outros ganham esse nome especial. A família 6A são os calcogênios, ou também conhecida como a família do oxigênio. A família 7A é a família dos halogênios. E a família 8A é a família dos gases nobres. Então, na aula anterior, o professor explicou para vocês como identificar nessa belezura aqui quem é a massa, quem é o número atômico, e através da massa e do número atômico a gente consegue dizer a quantidade de prótons, a quantidade de elétrons e a quantidade de nêutrons que cada elemento químico possui. Mas antes disso, a gente vai dar uma revisada sobre como pode aparecer para a gente calcular esses caras, certo? E o professor vai pedir um pouco, aproveitar o quadro que está mais branco por enquanto, né? Que eu vou encher ele de matéria para vocês.
criar aquele quadro da nossa sala que é grandão, mas infelizmente não tem, vou me virar com o que a gente tem, né? Então a gente viu que o professor pede desculpa, lembrei. O professor pede desculpa que a aula anterior eu não cheguei a comentar, eu acredito que não, que nossa massa atômica a gente vai ter que arredondar ele para cima ou para baixo. Mas o professor mandou um áudio para vocês. Quem escutou ficou ligado e conseguiu fazer. E quem não escutou, que pegou, assistiu o vídeo, pegou a tabela aqui, botou os números depois da vírgula, não tem problema nenhum, certo? Então a gente vai fazer a correção das atividades daqui a pouquinho e o professor vai explicar como faz esse arredondamento para cima ou para baixo, que é bem tranquilo. Então, o professor vai ficar um pouco de lado, vocês vão ver mais o braço do professor para vocês poderem visualizar, porque o nosso quadro é pequeno. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos duas formas como os elementos químicos podem aparecer para a gente. Em vestibulares e concursos e Enem, vai aparecer para vocês mais neste formato aqui, certo? Mais nesse formato. Então vamos identificar o que é cada letrinha dessa. Então a gente tem o seguinte, esse E grandão significa os nossos elementos químicos. Então a gente tem aqui os nossos elementos químicos. Pode ser dos nossos 118 elementos, pode ser qualquer um deles, tá? Essa letra Z aqui significa o nosso número atômico. E essa letra A significa a nossa massa atômica. Então eu tenho a letra A, nossa massa atômica, o nosso E grandão, nossos elementos químicos, e a letra Z aqui embaixo significa o nosso número atômico. Essa parte de baixo, ela vem com os seguintes, só vem assim, o elemento químico e um sinalzinho. Esse sinalzinho de mais ou de menos, pode vir ou positivo ou negativo, é a quantidade de íons que o meu elemento químico está ganhando ou está doando. Ele está recebendo ou ele está doando. Que a gente já vai ver que ele é muito importante lá na questão dos elétrons na distribuição eletrônica, que a gente um dos próximos conteúdos que a gente vai estudar. E como o professor disse, a gente vai agora, o professor vai explicar para vocês como a gente vai fazer o arredondamento da nossa massa atômica. O número atômico já é um número inteiro e a massa atômica é um número decimal. Também é um número inteiro, né? Mas ele está em forma decimal, ele é um número racional no caso. Então a gente vai arredondar ele para cima ou para baixo. Vou apagar o quadro e a gente já vê essa parte. Então agora temos aqui o nosso quadro livre, só com um único elemento químico. Percebam que eu peguei o nosso sódio, que é o Na. Nosso símbolo é o Na, representa o sódio. Aqui nós temos um número, aqui nós temos outros. A aula anterior o professor explicou que quem está no canto superior direito é a nossa massa. Massa atômica. E ela vem representada pela letra A maiúscula.
Aula passada também o professor explicou para vocês que quem vem no nosso canto superior esquerdo é o nosso número atômico. Nosso número atômico. O número, essa letra maiúscula e a minúscula representa o símbolo, e abaixo do símbolo vem o nome do elemento químico, que é sódio. Porém, todavia, entretanto, lá na tabela periódica de vocês, vem outras informações. Essas outras informações a gente não vai utilizar por enquanto. Debaixo do nome do sódio, tem vários números. Tem o 2, tem o 8, tem o 8, tem o 16, tem o 32, mas esses números a gente não usa. Em cima do elemento químico tem um maisinho e um menorzinho. A gente também não usa. A gente vai utilizar quando a gente ir lá para a questão de inox. Daí a gente vai utilizar esse maisinho. Por enquanto, o professor só quer que vocês utilizam a massa e o número atômico. Então temos aqui, a gente já destrinchou. Número atômico representado pela letra Z maiúsculo. Daí a gente tem a seguinte situação. Percebam que o 22,99 é um número decimal e que o professor explicou no áudio e agora eu vou explicar via vídeo para vocês. Como eu vou utilizar? Esse número eu vou ter que arredondar ele. Como o número depois da vírgula, a gente sempre vai analisar as casas depois da vírgula. Quando for maior do que 50, eu jogo ele para cima. Quando ele for menor do que 50, depois da vírgula, aqui está a vírgula. Maior do que 50, eu jogo para cima. Menor do que 50, fica o mesmo. Como assim, professor? Fica o mesmo. 99 é maior do que 50? É. Então a massa atômica vai se transformar em 23. Vou arredondar para cima. Se fosse 22,43, o 43 é menor do que 50. Então ficaria somente 22. Tranquilo? Tranquilo e favorável, certo? Então agora eu vou botar aqui no quadro as atividades e a gente vai resolver todas juntas, certo? Então temos aqui o nosso primeiro atividade, que é o cálcio. Percebam que o cálcio tem um maisinho aqui em cima, mais 2. Então eu tenho um íons, quer dizer que a minha quantidade de elétrons vai se alterar. Então a primeira coisa, vocês vão procurar lá na tabela periódica de vocês o cálcio. O cálcio se encontra na família 2A, ou seja, na segunda coluna. Encontraram ele, vocês vão encontrar uma massa atômica de 40,08. 40,08. Como o número depois da vírgula é menor do que 50, a minha massa atômica vai ficar com 40. Fica o mesmo número da frente da vírgula. O nosso número atômico, que é o canto superior esquerdo, é o número 20. 20. E agora vocês vão prestar um pouquinho de atenção, que a quantidade de prótons é igual ao número atômico. Então, se é igual ao número atômico, a quantidade de prótons é 20. A quantidade de nêutrons é a massa atômica menos o número atômico. Qual é a minha massa? 40. Menos meu número atômico, que é 20. Então eu tenho aqui 40 menos 20, que vai resultar em 20.
a minha quantidade de elétrons? O elétrons é igual ao número atômico, porém, se ele tem a presença de íons, eu vou alterá-lo. Como eu tenho a presença de íons aqui, que é mais 2, o professor explicou na aula anterior que quando aparece o sinalzinho de mais, a gente diminui. Quando aparece o sinalzinho de menos, a gente soma. O que significa esse somar e esse diminuir? Esse sinal de mais e esse sinal de menos? Quando aparecer o sinal de menos, a gente está falando em ânions. Ou seja, ele está recebendo elétrons de outro elemento químico. Quando aparecer o sinalzinho de mais, a gente está falando de cátions. Ou seja, esse cátions, ele doa elétrons. Então, quer dizer que ele está perdendo. Está perdendo quantos? 2. Então, se ele é igual ao número atômico, ele vai ser igual a 20. Porém, como ele está doando, que é o sinalzinho de mais, ele está perdendo 2 elétrons, que ele está doando 2. Era mais 2, quando vem para o elétrons, fica menos 2. Então, 20 menos 2, 18. Então, eu tenho 18 elétrons. E, além disso, ele perguntou qual era o nome. O nome é cálcio. E o estado físico, como o símbolo está na tonalidade preta, ele é sólido. Então, o nome é cálcio. E ele é sólido. Agora a gente vai para o nosso segunda atividade.